Bem-vindos a mais um podcast Café com Inglaterra. Faça como eu, pegue seu cafezinho e vamos para mais um bate-papo hoje com duas pessoas do Grupo Inglaterra que vão falar comigo aqui a respeito da área de locação. Então, você que tem interesse em saber mais a respeito desse tema, sobre você colocar o seu imóvel para alugar, ou você que está buscando um imóvel dentro do mercado imobiliário para alugar, seja uma casa, seja um apartamento, etc. Ouça bem hoje o nosso bate-papo, porque nós estamos aqui para tirar muitas dúvidas do pessoal que vem nos perguntando. E eu trouxe aqui no nosso podcast a Beatriz, que é gerente de locação, e o Lucas, que é corretor de locação do Grupo Inglaterra, da Imobiliária Inglaterra. E nós vamos trazer aqui alguns questionamentos e eles vão nos ajudar a responder vocês, para que vocês possam ficar antenados aí e saber mais a respeito de como que funciona dentro do mercado imobiliário essa situação da locação. Tanto você que é proprietário, quanto você que é inquilino, que tem interesse nessa área e precisa aí ter esclarecimento de várias dúvidas. Tá? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bia, Lucas, obrigado pela Obrigado. presença de vocês. E nós precisamos de vocês, né? Precisamos de informação, como é que funciona toda essa situação aí da, da locação, tanto para captar um imóvel, trazer para a imobiliária, né? Como é que a imobiliária desenvolve esse trabalho junto com o proprietário e também com o inquilino, né? Uma pessoa que tem interesse em locar um imóvel que chega na imobiliária e gostaria de saber como que funciona, o que que ele precisa, se precisa de aprovação, documentação, né, e etc e tal, como que funciona todo esse processo de uma locação imobiliária, tá? Então, eu não sei, um de vocês dois já pode começar a conversar comigo. Talvez, Lucas, a respeito aí da área de atendimento, né? Como que chega um lead para você, seja para captar um imóvel e trazer para a imobiliária para alugar, ou seja, uma pessoa interessada em locar um imóvel? Como é que funciona esse início de tudo? Bom, Rodrigo, assim, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, estar participando aqui de mais um podcast. Bom, o lead ele já vem um pouco filtrado, né, pela imobiliária, quando é o cliente, né, quem quer alugar o imóvel. Quando ele já vem para a imobiliária, ele já sabe que a imobiliária trabalha com alguns fatores, né, como, né, processos de locação são diferentes de uma locação direta, por exemplo, né, questões de garantias, de apresentação de documentação. Então, o cliente, ele já vem muitas das vezes armado, fala assim: "Ah, é muito burocrático a imobiliária". Aí entra o papel nosso como atendimento e corretor de locação, Uhum. de tirar isso da cabeça do cliente, entendeu? A gente tenta explicar para ele por que que a gente pede esses documentos, por questões de garantia, né? De entender melhor como é a forma dele poder locar esse imóvel. A gente tenta minimizar qualquer problema que o cliente venha ter, né, conosco. E na parte de captação, aí entra o papel do corretor mesmo, de explicar a garantia que o proprietário vai ter com a imobiliária, né? De deixar, por que que eu devo deixar com a imobiliária e não alugar direto? Né? Questões de garantias, né? De todo um trabalho robusto na parte de documentação, né? De passar uma certa tranquilidade. Falar, olha, seu imóvel vai estar em boas mãos, né? Aqui a gente vai cuidar, vai administrar, né? Nós temos todo um setor de manutenção, de rescisão que vai te dar todo o suporte, o pessoal do atendimento financeiro, né? De repasse em dia do aluguel. Então, assim, a gente passa para o proprietário essa tranquilidade de que, tipo assim, poxa, o inquilino eu aluguei direto, hoje o inquilino me pagou, vai me pagar só mês que vem, com a imobiliária não. Então você já tem essa certa tranquilidade de recebimento, né? Porque, assim, muitos dos proprietários têm aquele imóvel como uma renda mensal dele mesmo, sabe? Né? Não é assim, não, pô, se o inquilino me pagar, tudo bem, se não pagar bem também, sabe? Então, assim, a gente passa para o proprietário essa tranquilidade de, olha, não, conosco que você vai ter um trabalho de excelência, né? Nós vamos cuidar do teu imóvel, vamos zelar pelo teu imóvel, né? Porque assim, muito dos proprietários é o primeiro imóvel dele. Então ele fala, poxa, eu quero que a pessoa que entre lá cuide como se fosse dele, sabe? E esse é o papel da imobiliária junto ao proprietário. Bacana. Ô, Bia, você que está lá na gerência, como que funciona essa parte, né? Por exemplo, chegou um imóvel, foi captado, ou chegou uma pessoa interessada em alugar um imóvel na imobiliária, e depois começa toda essa tramitação de documentação, aprovação. Vamos supor, deu certo a negociação. Dentro da imobiliária, como que funcionam os setores, né, que você ajuda a administrar no dia a dia? Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Um prazer estar aqui novamente falando com vocês.
Falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito, né, que é esse mercado imobiliário, mercado de locação. Ele é tão dinâmico, então é muito interessante a gente ter essas oportunidades para esclarecer, né, as pessoas realmente como que tudo funciona. Basicamente, como o Lucas colocou, então o nosso trabalho é extremamente importante essa busca, né, pelo imóvel, pelo produto. Então, hoje nós temos um setor muito bem estruturado de captação, onde faz esse trabalho de relacionamento com os proprietários, de realmente trazer esse produto para o nosso portfólio, para nossa base, para que a gente tenha produtos de qualidade e tenha, né, um volume para apresentar aos nossos clientes. Então, basicamente, o cliente chega hoje, entra em contato com a imobiliária buscando um imóvel, nós temos uma infinidade de opções, né, que os meninos fazem um trabalho constante de consultoria, eles não são corretores nem mostradores de imóveis, eles são consultores, porque eles têm um preparo muito grande. Nós estruturamos o departamento a ponto de hoje eles realmente serem grandes consultores. Então, o proprietário que tem um imóvel para deixar para locação, ele está sendo muito bem atendido pelos meninos ali dos captadores, justamente porque eles têm hoje todo esse conhecimento técnico de mercado, então, assim, a importância da precificação correta, né? E o inquilino, o cliente que vem buscar esse imóvel na Inglaterra, ele vai ter também todo esse atendimento de excelência, essa consultoria através dos nossos atendentes, né? Do pessoal do comercial. Então, e hoje a imobiliária, ela é toda setorizada, então ela dá todo facilita muito a trajetória desse contrato dentro da empresa em si. Então, desde o atendimento, né, na visita, até a própria escolha do imóvel, né, no pré-atendimento, depois na elaboração de contrato, levantamento de documentos, né, isso tudo é feito com muita atenção, com muito cuidado, sempre prezando, né, a segurança naquele contrato, naquele relacionamento, tanto com o inquilino quanto com o proprietário. Sim. E eu acredito também que deve haver alguma complicação, talvez, nesse processo de negociação, etc. e tal, que é uma pergunta interessante. Diz assim: o que pode se tornar mais difícil quando toda a negociação acontece diretamente entre as partes? Esse é um ponto que a gente sempre procura orientar os proprietários, porque até por questão de comodidade, muitas vezes os clientes, né, os inquilinos, eles acabam entrando em contato com o proprietário com aquela falsa impressão de que tudo será mais fácil. Não que a imobiliária dificulte, é que no entendimento deles acaba sendo um pouco mais burocrático o fato de você precisar de alguns documentos que é de praxe, o mercado exige que seja dessa forma, porque é segurança para o inquilino também, a partir do momento que o contrato ficar de forma correta, ser elaborado dentro dos padrões legais. E quando acontece esse relacionamento e o proprietário, né, na maioria das vezes, ele acaba aderindo a essa comunicação direta com o cliente, com o inquilino, acaba nos atrapalhando muito na administração. Por quê? Porque acaba tendo uma comunicação entre eles e interferindo diretamente na nossa administração. Então, existem alguns casos que a gente até pede, entra em contato, olha, proprietário, evita esse contato, porque realmente, a partir do momento que você nos depositou a confiança de entregar o seu patrimônio para que nós administrássemos, nós temos que conseguir fazer isso da melhor forma possível. E muitas vezes uma interferência ali no relacionamento acaba nos atrapalhando e às vezes até causando algum certo prejuízo, porque é um acordo que é feito e não é documentado. Então a gente procura sempre orientar para que evite. Sim. Tá? Perfeito, Bia. O Lucas, no caso aí dos atendimentos, né? é, Quais são as dúvidas mais pertinentes do cliente que quer se tornar um inquilino, quer alugar um imóvel aí com você, que acontece com frequência aí no dia a dia, né? Você, como a Bia falou, não é apenas um corretor de imóveis, você é um consultor, você vai precisar entender, né, melhor cada cliente que você atende no dia a dia, na correria, né? Que eu acredito que a procura é muito alta, né, por locação, principalmente aqui na cidade de Londrina, que está em crescimento a Sim. cidade e essa área aí ela está em expansão com muita força, né? Então, esses inquilinos que chegam para você atender, etc., quais são as dúvidas maiores que eles têm? O que acontece nos seus atendimentos que você possa estar contribuindo aí com o seu Sim. conhecimento? Vamos colocar aí 90% das dúvidas são as formas de locação, né? As garantias que a imobiliária trabalha hoje, né? Então, hoje nós trabalhamos através do seguro, do fiador, né? Não trabalhamos com calção, nem com aluguel adiantado, porque para o proprietário e para a imobiliária são garantias que
Se o inquilino sai e deixa uma manutenção, alguma coisa para ser feita, aquele calção, aquele aluguel adiantado não cobre nem metade, né, Sim. das custas. A gente sabe que hoje uma pintura, uma manutenção, o valor ele é muito alto, né? Então, assim, a grande maioria vem, vocês não aceitam calção, não trabalham com calção, né? Já tem aquela, pô, vou ter que pagar um pouco a mais. Então, a gente tenta mostrar para o cliente o porquê dessa gente não trabalhar com essas garantias, né? Uhum. E mostrar para ele, falou, olha, com relação ao seguro você vai ter um suporte, né? Muitas das seguradoras trabalham com algumas, como posso dizer, algumas garantias a mais, por exemplo, um chaveiro, uma assistência de manutenção, uma coisa ou outra que o inquilino às vezes nem sabe, né? Então você falou, pô, às vezes você perdeu a chave de casa durante a noite, por exemplo. Você pode acionar um chaveiro. Então, assim, você tem algumas coisas que que acaba sendo atrativo para o próprio inquilino, sabe? Porque às vezes ele fala, eu não tenho restrição, então eu prefiro pagar aí 3 aluguéis, entendeu? Então, assim, aí a gente mostra para ele porque isso não é viável para ele fazer esse tipo de contrato, sabe? Então, assim, a grande maioria da dúvida dos clientes hoje é essa questão das formas que a imobiliária trabalha, Uhum. né? Então, aí é onde a gente entra o papel, né? Igual a Bia falou, da nossa consultoria, de explicar para ele Sim. as garantias, como cada uma funciona, e a grande maioria acaba dando certo a locação. E na verdade o inquilino também busca benefícios para ele, É, né? Ver o que a imobiliária pode oferecer também, sim. né? Enfim. Agora vendo um pouquinho do lado do proprietário, tem uma pergunta aqui interessante. Como a imobiliária ajuda o proprietário a definir o valor e as condições da locação? Que o que acontece, né? E talvez no dia a dia chega algum proprietário e fala, não, eu quero tanto na locação do meu imóvel, né? E às vezes não é bem assim, vocês É. precisam avaliar, conversar com ele, né? Então, como é que funciona a respeito aí do proprietário do imóvel? Daí essa parte aí realmente da consultoria, né? Onde a É. gente está com o proprietário explicar para ele, né? Então, assim, a gente faz uma pesquisa de mercado, né? Falou, olha, nós tivemos um apartamento no mesmo estilo seu que alugou por X, por exemplo, né? Então, assim, tem alguns proprietários que aceitam, né? Outros acabam achando que, tá desvalorizando o meu imóvel. Hum. Mas é simples, a gente passa o cálculo simples pro proprietário. Vamos lá, você tá com esse imóvel, você financiou esse imóvel, e se você pagar o financiamento mais a soma do condomínio, durante aí 2 meses que ele fica fechado, esse retorno lá na frente você não vai ter mais. Certo. Então, muitas vezes, compensa você colocar um pouco abaixo do que o proprietário quer, que é o valor que o mercado está absorvendo hoje, do que você ficar com o seu imóvel 2, 3 meses parado. Que em vez de você estar recebendo alguma coisa, você vai estar só aportando, tirando o dinheiro do bolso, que a gente fala, né? Então, aonde a gente passa todo proprietário, olha, nesse condomínio eu tenho esse apartamento, esse tá mobília, tá pedindo X, esse sem mobília tá pedindo Y. Então, assim, é onde a gente procura mostrar pro proprietário aonde vai se encaixar o perfil do imóvel dele, entendeu? E de mostrar que, olha, o mercado tá absorvendo esse valor. Se você quiser pedir a mais, tudo bem, o imóvel é seu sem problema nenhum. Mas a gente tenta ao máximo mostrar pro proprietário que aquela realidade que ele tá pedindo não é o que o mercado tá absorvendo, entendeu? Então, assim, é onde entra esse papel nosso de explicar para ele todo o procedimento, né? Sim. De fazer ele entender o porquê que compensa ele estar dentro do mercado para que possa ser locado o mais rápido possível o imóvel dele. Porque, assim, né, a Beatriz está aqui, a gente quer pegar o imóvel do proprietário e 2, 3 dias no máximo já está alocado esse imóvel. Do que a gente ficar ali 15, 20, um mês com o imóvel parado e não ter o retorno para o proprietário, entendeu? Daí ele só pagando condomínio, pagando as custas de financiamento, em vez de estar tendo uma tranquilidade e tá só recebendo esse aluguel pela imobiliária, entendeu? Certo. Uma outra situação que também acontece é a questão da vistoria, né, do Uhum. imóvel, né? Algumas pessoas também nos perguntam aqui a respeito disso, e a vistoria ela traz segurança tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Como que funciona Uhum. essa questão da vistoria? Precisar vistoriar o imóvel. Traz para os dois, né? A gente fala assim que a vistoria é o carro-chefe ali da locação, né? Porque quando o inquilino entra, é feito o laudo de vistoria com a forma como o imóvel está. Então você tem tudo documentado, se é pintura nova, a cor, o que tem, o que não tem no imóvel. E quando o inquilino sai, aquele laudo de vistoria de entrada de 2, 3 anos atrás, ele tem vigência ainda. Então, assim, é feito um comparativo com o de entrada. Ó, agora tem um vidro quebrado, lá 2 anos atrás não tinha. Então, assim, Hum. isso serve como uma segurança para o próprio inquilino, né? E para o próprio proprietário, que daí o proprietário falou, poxa, mas olha, faz 3 anos entregou, a pintura nova agora não tá. Então, assim, é cobrado, você tem um laudo descritivo com foto. Hoje a gente, né, já trabalha com uma empresa
há acho que uns 3 anos já, né? Então, assim, uma empresa muito boa de vistoria, onde você consegue trazer uma tranquilidade para o proprietário e para o inquilino. Falei, bom, eu estou recebendo imóvel dessa forma, então eu tenho que entregar dessa mesma forma, né? Então, assim, você consegue, nesse documento, detalhar como está o estado do imóvel para que no futuro aqui, sei lá, 3, 4 anos o inquilino sair, ele possa falar, olha, recebi o imóvel desse jeito, eu vou ter que devolver desse jeito. Então acaba sendo acho que fora o contrato, acho que o principal, né, Beatriz, dessa parte da locação. Como se fala, costumeiramente, né, no dia a dia. O inquilino, essa pessoa tem interesse no imóvel, quer alugar um imóvel, né, da parte burocrática ainda, falando, né? Mas está com o nome sujo. Como é que ele faz? Mas ele precisa alugar. E como é que. Qual é a saída que a imobiliária dá para essa pessoa, para esse cliente? Nós temos várias formas, né, de garantia de contrato. Então, assim, é analisado desde fiador, desde uma garantia onerosa, desde um seguro-fiança. Trabalhamos com a garantia interna também. Claro que se a pessoa tem restrições, existem possibilidades no sentido dela fazer uma locação, um contrato, né? Como coinquilina e o titular do contrato ser alguém que realmente consiga aprovar em seu nome, né, em seu CPF, aquela garantia relacionada ao contrato. Então ela tendo uma outra pessoa que possa. Sim, sim, existe essa possibilidade. As garantidoras, elas abrem, né, para essa possibilidade em contrato, a gente mencionar, né, o morador, né, que é o coinquilino, e o titular do contrato ser uma terceira pessoa. Isso não impede que ela alugue um imóvel. Perfeito. Então vamos lá. Entregou as chaves, deu tudo certo, né? Qual que é esse acompanhamento no dia a dia que a imobiliária faz? Tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Quais são, assim, talvez os benefícios ou talvez alguma situação em que a imobiliária possa amparar as duas partes? A partir do momento da entrega das chaves, então, como o Lucas comentou, a gente faz, né, nós fazemos o laudo de vistoria, então, existe esse documento onde o inquilino, ele tem alguns dias ali para conferir, utilizar o imóvel, ver se realmente as informações constadas nesse laudo realmente confere né, com a situação do imóvel. Certo. E caso tenha alguma divergência, ele pode fazer né, a contestação ali para que futuramente, na entrega desse imóvel, não haja divergências, né? Mas, basicamente, a gente faz o acompanhamento através do setor, né, dos departamentos administrativos, na questão do financeiro, então, elaboração de boletos, a gente, né, encaminha, também faz toda a parte de gestão desse imóvel, no sentido se precisar de algum acompanhamento de manutenção, caso haja, né, alguma questão a ser resolvida ainda nesse imóvel, o inquilino tem o nosso setor especializado nesse assunto, que vai atendê-lo prontamente. E o proprietário vai estar também ciente de todas as questões, né, que envolvem o imóvel dele. Estará sendo comunicado, claro que apenas comunicado, porque a parte administrativa toda fica 100% com a imobiliária. Legal. Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês dois. É uma pergunta que eu acredito que o pessoal aí também está esperando para saber a respeito. Porque assim, o Grupo Inglaterra, né, Imobiliária Inglaterra, está completando 25 anos aqui na cidade de Londrina, né? Já tem um tempinho aí de estrada, né, dentro do mercado imobiliário, trabalhando com locação, venda e etc. A minha pergunta é o seguinte: por que existe uma grande demanda? Por que as pessoas procuram o Grupo Inglaterra, a Imobiliária Inglaterra? Seja para locação, seja para comprar um imóvel, para deixar esse imóvel para venda ou para locação, enfim. Por que essa alta demanda e por que as pessoas procuram a Inglaterra? Para mim, assim, que eu estou há alguns meses como gerente, né, da empresa, eu vejo que é basicamente pelo relacionamento que foi criado, conquistado, né, pela marca Inglaterra durante esse período aí de 25 anos. Então, eu vejo que o mercado imobiliário é um mercado muito, muito exigente no sentido de reputação, no sentido de confiança realmente. Então, a partir do momento que você cria isso e os diretores, os 3 sócios, eles realmente, isso é nítido, eu acredito que seja nítido para todos, o quanto que eles preservam isso e o quanto que eles criaram realmente essa relação de confiança, tanto com inquilinos, né, tanto com os clientes, como com os proprietários. E isso realmente facilita, né, a gente, tanto o trabalho de captação,
quanto o trabalho de vinda desses clientes buscando a imobiliária para alugar um imóvel. Então, eu vejo que o mais importante, e isso foi construído, que é uma reputação no mercado, uma idoneidade. Eles têm isso como um valor realmente, né, aqui no mercado de Londrina. E isso é extremamente importante para a empresa se perpetuar, que é isso que a gente vê, que a Inglaterra, ela se perpetua no mercado e cresce cada dia mais, justamente por essa confiança de relacionamento que ela criou aqui no mercado de Londrina. E você, Lucas? Eu acho que a Beatriz disse tudo, né? Eu acho que a confiança de você, né, trabalhar numa empresa que está há 25 anos no mercado, né? A facilidade que você tem. Eu acho que a imobiliária vem, né, passando vários treinamentos para que nós possamos passar para o proprietário e para o inquilino uma certa tranquilidade na hora da locação, sabe? Você tem um fácil acesso a todos os setores ali da imobiliária, não é aquela coisa burocrática, você precisa resolver alguma coisa, você precisa 2, 3 dias para resolver alguma coisa, sabe? Então, assim, agilidade no processo, você poder chegar na empresa e conhecer quem é o dono da empresa, quem é o gerente da empresa, isso tudo facilita para o proprietário e até mesmo para o inquilino, às vezes para resolver algumas situações, sabe? E a imobiliária, nesses 25 anos, está só crescendo, né? Eu tô há 7 anos no ramo de locação ali na imobiliária, então, assim, eu vejo que os clientes é, mesmo estando ali, às vezes querem mudar, mesmo assim, continuam procurando imobiliária, sabe? Às vezes não dá certo, uma coisa ou outra, mas sempre voltam, sabe? Porque confiam no nosso trabalho, dessa questão. Hoje se usa muita IA, sabe? Se não tem mais aquele atendimento humano, que é o que a gente preza muito na imobiliária, de você, olha, qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer coisa pode me chamar. Às vezes não é alguma coisa que cabe a mim resolver, mas a gente tenta resolver para poder auxiliar o proprietário, o inquilino. Então, assim, acho que a facilidade de você lidar com a empresa, acho que isso ajuda muito no processo de locação, seja para o inquilino ou para o proprietário. Sim, maravilha. Tem algo a mais que vocês gostariam de deixar, o pessoal que está nos ouvindo, ou a respeito aí dentro da área que nós estamos falando hoje da locação? Eu diria assim que a importância cada vez mais do proprietário ver, né, a importância da imobiliária gerindo, né, administrando o imóvel dele. Tanto na questão de precificação correta, né, a partir do momento que ele deixa na imobiliária, por mais que já venha com valor definido, nós também temos o cuidado de entender se aquele valor realmente condiz com o mercado. Não que a gente o proprietário ele tem essa autonomia, né, de escolher ali, definir o valor que ele quer que divulgue, mas nós, como consultores que somos, especialistas, nós temos o dever de orientá-lo, que é aquilo que o Lucas colocou, né? Então, tem essa questão, tem a parte também a partir do momento que a gente está administrando, quando esse imóvel tiver já em um prazo ali de renovação, Sim. nós damos todo esse suporte de precificar novamente de forma correta, reavaliar esse imóvel, né, no mercado, atualizar esse valor, fazer os aditivos ali, renovar os contratos com os inquilinos. Então, esse trabalho é extremamente importante, sem contar também a questão de segurança, né? Eu vejo que hoje mais do que nunca a preocupação com a segurança está muito evidente. Hum. Segurança em saber que o teu imóvel está sendo acessado apenas por aquela imobiliária, então a importância da exclusividade. Hoje, por questão de segurança, é bem importante. Então, outra coisa, o imóvel exclusivo, a gente consegue dar um foco em marketing, um investimento. Então, é muito importante o proprietário não ver que o corretor, né, está entrando em contato, é mais um corretor que está buscando trabalhar com o imóvel dele. Não. Nós estamos realmente, claro, tem a parte que a gente precisa de produtos, óbvio, né? Por isso que a gente vive disso, a empresa, mas a gente também está entregando valor para o proprietário, no sentido de precificação correta, como eu falei, segurança, ele sabe que o imóvel está sendo conduzido pelaquela imobiliária, por aquele corretor. A questão também de ele entender que se ele precisar de algum auxílio, nós temos uma estrutura toda, né, por trás dessa administração que pode orientá-lo. Nós proporcionamos muita consultoria também jurídica aos proprietários. Muitas vezes existe alguma negociação um pouco mais complexa, que nós temos o nosso setor jurídico, né, o pessoal que dá apoio, mas no momento da negociação, nós também temos esse cuidado com o patrimônio desse proprietário, no sentido de entender se o que o inquilino está trazendo
de opções ali, de cláusulas, de algumas questões que ele queira que a gente coloque em contrato, se aquilo realmente não vai ser prejudicial ao proprietário, Hum, direito de propriedade dele. hum, Então, a gente tem esse cuidado de analisar. Em alguns casos, a gente deixa até de alugar o imóvel, tá? A gente acaba até deixando de seguir com a locação, devido a esse cuidado que a gente tem em preservar, né, essa segurança ao proprietário. Então, não é assim, simplesmente peguei um imóvel e coloquei na minha base e vou alugar. Envolve muitas outras estratégias e cuidados que a imobiliária preserva muito com essa relação com o proprietário. sim. Bom, eu acho que se ficou alguma dúvida ainda, eu vou deixar o convite para você visitar a Imobiliária Inglaterra, né, e a Inglaterra Premium para saber mais a respeito, né, desse mercado imobiliário. Se você tem dúvida a respeito de locar um imóvel ou de deixar um imóvel aqui conosco para alugar ou para venda, que seja para venda também, a gente está sempre aí de portas abertas, né, o Grupo Inglaterra para prestar uma consultoria para você da melhor maneira possível e por isso que a demanda é grande, né? É muito trabalho, né, Sim. Beatriz? Graças a Lucas, Deus. muita coisa acontecendo e um ano festivo também para a empresa, né? Então a gente tá aí de portas abertas para atender todo o público aí dentro do mercado imobiliário. Com certeza. Rodrigo, eu queria aproveitar o momento e também falar que nós temos um produto interno de exclusividade também do Grupo Inglaterra, que é um produto de antecipação de aluguéis. É muito interessante, os proprietários que estiverem em contrato com a gente, vigente, tem essa possibilidade de antecipar os aluguéis, pode entrar em contato com algum consultor, corretor nosso, estaremos prontos ali para tirar qualquer dúvida. E é bem interessante porque até nós tivemos um outro podcast, né, Sim, anteriormente, que até eu indico o pessoal que não assistiu para assistir, que fala exatamente desse produto, o quanto que ele é benéfico para os proprietários. É exclusivo aqui em Londrina, somente a Imobiliária Inglaterra tem esse produto. Tem uma taxa bem interessante, bem atrativa. Então, quem tiver interesse, leva o imóvel para a Imobiliária Inglaterra. Assim que a gente locar, a gente já tem essa disponibilidade aí para os proprietários. É um benefício. legal. Foi bom você ter falado nisso aí, lembrado, né, que a gente tem esse outro podcast que nós gravamos anteriormente. Convido você a assistir. Procura aí no nosso canal do YouTube aí que você vai achar sobre o Antecipa, um programa muito Isso bacana aí. da imobiliária. Bem legal. Gente, obrigado, Lucas. Obrigado, Bia, mais uma vez Obrigado a aí, você. né, trazendo conhecimento aí pro pessoal. E a você, até o próximo Café com a Inglaterra. Muito obrigado. Obrigada.